Bom dia, pessoal. Eu sou o pastor Gerry Adriano e eu quero dar aqui um pequeno testemunho. Quero ler com você a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, que diz o seguinte: Eis isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Louvado seja Deus. Aqui é o apóstolo Paulo falando sobre a lei da semeadura, que aquele que planta com alegria certamente colherá os seus molhos. E eu quero dar esse testemunho aqui, esses aimpins que estão aqui. Aqui tem um pequeno espaço no fundo da igreja, como vocês podem ver aqui. É uma terra muito boa. E eu fiz umas plantações aqui de aipim, tem ali os últimos pés. E eu arranquei aqui um dos penúltimos pés de aipim hoje, para provar que eu falei que estaria dando testemunho daquilo que a Bíblia diz. E já se faz 9 meses que eu plantei esses pés de aipim. E hoje eu arranquei um só pé de aipim. Veja aqui quanta raiz tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 raízes em um só pé eu arranquei. A Bíblia é a verdade. Eu sei que tem muitas pessoas que vivem pregando contra as pessoas de semear na presença de Deus no altar do Senhor. Sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque quer ver você sempre pobre. Porque se você não tiver fé e não crê naquilo que Deus deixou escrito por meio dos seus profetas e os seus apóstolos e por meio do seu próprio Filho Jesus Cristo, você vai morrer pobre. Porque a palavra de Deus diz, é bem clara, que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Olha aqui, eu vou te mostrar aqui uma coisa aqui, para você crer e você não dar ouvido aos espíritos enganadores que ficam pregando, dizendo que quando você semeia para encher bolso de pastor. É claro que alguns podem até fazer isso, não estou aqui achando que nenhum faz isso, que eu sei que tem muitos que fazem, mas tem muitos que não fazem, e não pode generalizar uma classe, entendeu? Então hoje eu quero mostrar aqui para você, ó, o tamanho dessa raiz aqui, ó. Eu peguei aqui para a gente medir aqui, ó, essa raiz aqui, ó, tá vendo aqui? Fica olhando aqui o tamanho dessa raiz, ó. Tem que aumentar mais que tá pequena. Aí, essa raiz aqui, ó. Essa raiz, olha quanto deu aqui, ó. Uma só raiz. 61 centímetros. Tá vendo? 62 centímetros. Falta quanto para o metro? Falta 38 centímetros, não é isso? Para o metro. Uma só raiz, meu irmão. Significa, se tu semear na presença de Deus, tu vai colher no tempo certo de Deus. Uma só raiz. Quantas pessoas com uma raiz dessa aqui? Agora, pastor, o que é que tu vai fazer com essas raízes? Eu vou dividir com os irmãos. Eu vou abençoar ainda aqueles que não foram abençoados. Porque a Bíblia diz que uns plantas e outros colhes. É assim que a Bíblia diz. Nós devemos repartir o pão de cada dia com aqueles que têm necessidade. Não devemos ser pessoas mesquinhas, que tudo só quer para si. Olha só, a Bíblia diz que nós devemos aprender a amar e a dividir o pão de cada dia. Então eu quero deixar aqui esse registro para que você entenda que a palavra de Deus é verdade. Eu fiz a minha semeadura, aguardei o tempo certo e aqui estou colhendo e mostrando e provando que a palavra de Deus é fiel. Da mesma forma, se você plantar a sua semente no reino dos céus, apresentar a Deus no altar, tenha certeza que toda a plantação que você fizer, toda a semente que você lançar, no reino dos céus, na presença de Deus, esta semente o Senhor fará com que ela venha a produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Isso é somente para quem crê. Quem não crê continua na sua mesma vida aí, que não vai fazer diferença nenhuma no reino de Deus e nem tampouco na sua vida. Mas esta é a verdade. Então, se você quer semear no meu ministério, quer abençoar a minha vida, louvado seja Deus, você pode estar fazendo a sua semeadura por meio de um Pix 759-8893-4002. Faça isso e que Deus possa fazer prosperar a tua semente. Isso é de fé. Se você não tem fé, por favor, não faça e esqueça o que eu disse
porque isso é para quem crê, está assim escrito na Bíblia. Tudo que não é de fé é pecado. Então, tu não tem fé para semear, por favor, vá para uma boa pizzaria, compre uma boa pizza, gaste seu dinheiro todo lá, não se incomode com o reino, não. Deixa que Deus resolve a situação do reino dele. Mas aqui eu estou provando que a palavra de Deus é a verdade. Goste quem deixe de gostar. Está aqui, ó. Está aqui. Quem planta, colhe. E a prova está aqui. E que Deus abençoe a todos.